Eu peguei uma parte do livro e consegui fazer com que ele fosse benéfico de uma forma genérica para todas as pessoas terem a possibilidade de fazer o seu dinheiro crescer, uma forma mais, um método, né, mais tranquilo, mais suave e que tem uma trajetória em 7 passos, simples, mas que a cada passo que você vai passando, você vai sentindo a diferença de como acontece isso na tua vida, entendeu? Então, depois de ler esse livro, eu comecei a entender mais sobre o que é finanças. E com ele aprendi essas 7 formas para nunca faltar dinheiro. E por que nunca faltar dinheiro? Em 2020, eu todo mundo passou por essa fase da pandemia ali, todo mundo de máscara, enfim. E eu tava voltando, saindo da escola das crianças, busquei elas. Aí passei em frente ao McDonald's, mas já era meado do mês, não tinha como entrar no McDonald's. Eu tinha que passar no Guanabara para comprar mantimento para casa, que no começo foi bem assim. Ali mais ou menos abril, maio. Eu acho que foi para abril mesmo que o negócio se fechou mesmo. E eu não tinha muita grana. Então eu não tinha como passar no McDonald's para comprar um lanche para os meus filhos. Eu tinha que ir no mercado comprar comida para uma semana. E aquilo me deu uma revolta tão grande que, caraca, eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, como pode? Eu, pô, tenho um trabalho estável, não é o melhor dinheiro do mundo, o melhor salário do mundo, mas eu não tô conseguindo me controlar para ter sempre ali para família, né? E eu lembro que eu entrei no mercado com as crianças, deixei ela escolher os doces lá, alguns doces, mas eu não tinha para esse lanche que eles queriam. E que, quando a criança passa na rua, vê aquele M, né, não tem jeito. Aí dali, desse dia, eu comecei a procurar as coisas para poder fazer com que o dinheiro sobrasse. Tem alguém me ligando, cara. Então, desse dia ali, criou uma revolta dentro de mim. Criou algo que doeu, sabe? E que fez eu procurar novas fontes. Só que no começo é difícil. É difícil a gente, ainda mais na época de pandemia, a gente não tinha como fazer uma renda extra para poder suprir algumas necessidades dessa, entendeu? Então ficou bem marcado para mim. Por um simples coisa que na época, se eu não me engano, era R$ 40 um lanche, sei lá, R$ 20, 25, não importa. E eu não tive essa possibilidade porque eu teria que gastar esse dinheiro no mercado, entendeu? E eu comecei a procurar. Vi muitos cursos, entrei na internet e foi a época que mais bombou na internet a questão dos cursos, né? Então, eu. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que alguém. Ah, tá. Não, tranquilo, meu. Suave. Agora que eu vi a mensagem aqui. Então, dessa. Nesse momento eu espero que ninguém passe mais ou menos com isso. Graças a Deus não teve fome, porque a gente tem esse amparo da Força Aérea aqui. Mas foi bem dolorido eu decidir fazer isso. Eu não quero ficar redundante aqui, porque vai parecer só uma história minha, mas eu tenho certeza que muita gente já passou por isso, em ter que contar o dinheiro para poder suprir, às vezes, uma necessidade, e não ter ali para um desejo.
por uma vontade, que seja particular, ou de uma pessoa que você gosta, que você ama agradar, né? Aí eu procurei essas formas. Mas primeiro eu procurei livros. E esse daqui foi um dos primeiros livros que eu li. E extraí essas 7 formas de nunca faltar dinheiro. Que a primeira é essa aqui. No começo tudo parece muito distante quando a gente começa. Mas a cada dia que a gente não começa, fica mais distante ainda. Então, o início de tudo, como Arcade falava, ele que independente de qualquer coisa, você vai guardar pelo menos 10% de todo o teu rendimento da tua receita e aplicar em algum lugar que ele esteja sempre protegido. E ao passar do tempo, cada 10% desse que você aplica mensalmente ali, independente se a tua receita é só do teu trabalho formal, mais do teu trabalho informal, é de um total. E desse total, você vai tirar 10% e o teu estilo de vida vai ser com 90% de toda aquela receita. Porque a cada 10% que você está ali guardando, aquilo vai aumentar. Ele automaticamente vai crescer sozinho, entendeu? Então, é uma forma, voltar aqui que cliquei sem querer. É uma forma, parece que é muito difícil para uns, porém muito fácil para outras. Mas é uma forma simples de você fazer um caixa de oportunidades para as coisas que você quer no futuro. Então, essa é a primeira regra. Guardar pelo menos 10% daquilo que tu ganha. E eu comecei a fazer isso lá atrás. A cada 10% eu botava ali a minha receita, por isso da planilha. A gente tem uma planilha para saber quanto a gente ganha, já vai para a reserva. E esses 10% você não pode se sabotar. Você tem que ser o primeiro pagamento ali. Você tem que pegar, recebeu tudo, é isso aqui que eu tenho? 10% já vai para cá, para a caixinha da oportunidade, para a caixinha do investimento. Ele tem que fazer o quê? Pegar esse dinheirinho e ele se multiplicar. E qual a forma que a gente tem para multiplicar? Muitas. Só que para a gente poder se blindar dessa questão do desejo, como eu falei, de comer um hambúrguer, eu criei comigo aqui o poder, entendeu? Porque muitas coisas que a gente quer é por impulso, é aquela vontade do momento. Isso trai a gente, porque às vezes a gente fala, pô, vou tomar uma cerveja hoje porque eu mereço. Você merece tomar cerveja todo dia, pô. Mas é necessário tomar todo dia? Você merece todo dia, pô. Porque você faz, você trabalha, você luta. Mas não gastar todo o teu dinheiro, independente de qualquer coisa, porque você merece. Você tem que traçar essa trajetória mais consistente pensando no futuro. E o poder é antes de qualquer impulso, qualquer desejo que você tem ali, eu criei esse hackzinho que o pessoal fala, botei o chipzinho que qualquer coisa, antes de eu comprar, eu falo José. Tipo assim, jamais ouças, ou, desculpa, jamais ouça suas emoções. Porque à primeira vista vão ser emoções. Mas aí você vai ver primeiro, isso aqui é desejo ou é necessidade? Se for desejo, dá um tempinho, repensa. Pô, será que é hora de comprar isso aqui? Será que não vai faltar ali na frente para alguma coisa? Esse é mesmo necessário? Se tu for comparar se é necessário ou se é só um desejo, você faz, pô, o desejo vou deixar um tempinho aqui. Amanhã eu penso nisso. Você já deixa para lá, falou o José da primeira vez. Agora, se for necessidade, não. Isso aqui eu preciso. Eu preciso agora. Então compra, sem culpa. Não precisa nem pensar 2 vezes.
Falou o José. Fala, José, jamais vou escutar as minhas emoções. É desejo ou é necessidade? É necessidade? Compra. Compra sem medo. Agora, desejo, a gente começa a repensar. Esse é o poder de você começar a ter esse dinheiro ali para as tuas oportunidades, senão ele vai esvair por desejo. E a mágica, aonde eu vou colocar esses 10%. Tem juros compostos em tudo, e é a oitava maravilha, como o Einstein mesmo falou. Depois que a gente sabe que a gente pode pegar um pouquinho e ele ir se multiplicando com juros compostos, a magia começa a acontecer. Essa magia, ela é impressionante. No começo, eu vou fazer depois uma simulação com vocês. Parece que é horrível, porque você começa um pouquinho, não tá rendendo nada. Vou fazer para cá, tá rendendo nada, tá rendendo nada. Mas depois de um tempo que você adquire esse hábito, lá na frente, depois de um tempo, vai estar exponencial. Até chegar um momento que tu não bota mais dinheiro nenhum ali. Então, essa mágica, que é um cálculo, é uma matemática, e tem lugares que a gente consegue fazer isso, que não é no banco tradicional, porque no banco tradicional eles cobram juros da gente, a gente paga juros. Essa forma é dentro de uma corretora, e essa corretora a gente recebe juros porque o nosso dinheiro está aplicado em alguma coisa. É diferente essa lógica de um banco tradicional que vai te vender qualquer outra coisa falando que é investimento, mas quem está ganhando é o banco. E na corretora você vai aprender, vai comprar coisas que vão te render. Então, essa compra que você faz na corretora, ela vai fazer o teu dinheiro ser exponencial. E é uma compra segura. Nesse primeiro momento, para o dinheiro nunca faltar e você ter um caixa de oportunidade, existem ativos que você bota ali e é muito mais seguro do que poupança, do que, enfim, esses investimentos que o banco oferece, um CDB que rende muito menos, outros CRI, CRA, tem várias siglas assim de investimento que você às vezes só supre a inflação. Então, não é interessante. O teu dinheiro vai corroer ao longo do tempo. Então, o teu principal vai diminuir. Então, a gente tem que saber aonde colocar esse dinheiro para ele cruzar com outros dinheirinhos e ser e criar outros filhotinhos de dinheirinho para poder ele crescer, entendeu? Isso é a quarta forma. A gente tem que investir onde o principal esteja sempre salvo, sempre. Depois que você atinge um patamar dessa reserva, que eu chamo de reserva, não é para ele simplesmente estar parado ali e rendendo juros. Porque quando você atinge um valor, você consegue criar outras oportunidades. Começa a patrimonializar. E tem as formas de patrimonializar o seu dinheiro já com lucro, na compra. Porque igual comprar uma casa é legal, mas tu vai entrar no financiamento, pagar duas casas, três às vezes, não é tão inteligente, você vai estar pagando para o banco. Então, existe uma forma de você ter um capital gerado ao longo desse tempo, e quando chegar o momento ali, vão surgir muitas oportunidades, onde você vai ter um capital e as oportunidades vão entrar nesse capital que você já tem ali parado de certa forma, você tem na reserva. Então você vai comprar, às vezes, num leilão, num litigioso de um divórcio, num inventário de família, onde todo mundo quer se livrar logo daquele bem e os familiares quer, cada um tem um pedacinho dele, independente de quanto. Aí você compra muito mais barato que o valor de mercado. Então, o valor de mercado é um X aqui, você compra por menos X aqui. No financiamento,
você vai comprar por 2x às vezes. Então, essas formas de patrimonializar já ganhando na compra é uma forma, não vou dizer assim, mais inteligente, mas seria uma forma mais sensata. Se existe um lugar, se existe forma da gente comprar descontado, com desconto já, porque a gente vai se antecipar com o desejo de fazer um financiamento. Aí volta lá atrás. É desejo ou necessidade? Se for necessidade, tu vai comprar, mesmo que seja financiado. Agora, se for só um desejo, tem que repensar. E depois que a gente tem esse patrimônio acumulado, a gente vai empilhando um patrimônio no outro. Um patrimônio no outro vai gerando cada vez mais. E isso no futuro vai assegurar uma renda futura para você, onde você vai proteger a sua velhice, vai proteger seus filhos, vai proteger teus entes ali que você quer bem, porque você vai gerar uma renda eterna. Você vai empilhar um, dois, três apartamentos, tantos carros, vai gerar outras receitas, outros ativos que vão te trazer uma renda eterna, onde você não precisa, de certa forma, fazer nada, que o dinheiro já vem, já vai vir todo o rendimento ele vai chegando de múltiplas fontes de renda. Só que para fazer essas múltiplas fontes de renda, a gente tem que fazer o quê? Criar fontes de renda com novas habilidades. A gente precisa aprender como funciona esse mercado. Ó, dependendo do mercado de imóveis, mercado de veículos, de leilão, saber onde tem essas liturgias, para a gente pegar essas oportunidades e vendê-las num preço melhor. Que às vezes pode ser até abaixo do mercado quando você quer girar rápido. Vou dar um exemplo: se você compra um imóvel no leilão de 100 mil, no leilão tu vai pagar 60. Só que o preço de mercado dele é 150. Tu pode botar ali 100 mil, tu vai vender ele abaixo do preço de mercado rápido e ganhando 40 mil. Um exemplo assim, então tu tá pegando abaixo do preço de mercado, pode vender no valor de mercado e não financiar para pagar muito mais, entendeu? Então, essas são as 7 formas. Mas para chegar aqui nessa patrimonialização, a gente tem que começar lá no começo, que é os 10%. Aí aqui tem um videozinho passando, não vou passar não. Aí aqui é o planejamento, não vou passar isso agora para vocês. Eu faço essa apresentação também em outras, enfim, outros cursos, né, que eu passo no YouTube. Aí tem aqui o QR Code, que é dessa mentoria do planejamento familiar, que eu faço tudo isso que eu estou fazendo agora com vocês, entendeu? Aí tem o curso. E aqui é da mentoria individual, que eu mostro tudo do mercado. Vocês estão comigo?